iniciando mais um vídeo. Agora eu vou mostrar tudo sobre os 3 Baronics do acampamento Jurássico. Jurassic World, acampamento Jurássico. Que lá nós descobrimos que tinha 3 Baronics. E quais são esses? Tem o Caos, Limbo e Gwyn. São os 3. Aparecem lá na segunda temporada. São uma família, irmãos ou irmãos provavelmente. E até bonito, mas o final não é tão bonito. O final da história deles. Então agora eu vou contar a história dos 3, pelo que dá pra entender pelos filmes. Não dá pra entender muito, mas já dá pra ter uma precisão boa. Primeira coisa. A primeira aparição deles foi na segunda temporada, onde um dos Baronics estava preso. E os outros 2 estavam soltos. Agora eu vou pôr aqui. Primeiro vai aparecer o Caos. Limbo. Gwyn. Então, esses 3 apareceram. E os 3 ficaram juntos, como uma família. Então, ele estava preso, então eles foram soltos e começaram a viver juntos até o final da temporada. Onde o Gwyn, um deles, que até que é um dos mais bonitos dos 3, ele tava lá o Caos, o Limbo e o Gwyn. Então aquela lá caçadora atira no Gwyn, eu tô me confundindo. O Gwyn atira e ele morre. Por menos dá pra acreditar que não fosse sedativos. Porque ele nunca mais apareceu na série. Então dá pra dizer que ele morreu. Então os outros 2, que é o Caos e o Limbo, quiseram vingança. Então o que aconteceu no final da série? Também lá no final, depois quando a caçadora ia embora da ilha, eles foram e apareceram e atacaram ela, o Caos e o Limbo, para vingar o amigo deles. Então, depois do tempo, dá pra ver que os campistas foram lá para outro lugar. Então, os 2 ficaram lá na ilha. Então, um deles aparece lá no final. E pela coloração lembra o Limbo. Então, o Limbo foi transportado para outra ilha. Então, ele ficou lá. E não voltou mais, que eu lembro. Ele não voltou de lá. Então, só ficou o Caos na outra ilha, na Isla Lubar. Enquanto o Limbo ficou lá na outra ilha e o Gwyn se foi. Então, o Caos, a coloração dele lembra muito o outro Baronix. Muito. O Baronix do Jurassic World Reino Ameaçado. Eles estão lá dentro e vai lá o Baronix e entra e tenta comer eles. Então começa a cair lava. E o dinossauro, que é o Baronix, que é a mesma coloração do Caos, ele fica lá preso. Mas aí dá pra dizer que era outro Baronix. Mas se a gente for para pensar, os Carnotauros são todos iguais. Só mudou uma coisa ou outra nos Carnotauros. Já neles dá pra ver que tinham 3. E cada um tinha uma cor diferente. Então era pra ter cada um uma cor diferente, dá pra assim dizer. Tipo de Rex, cada um tem uma cor diferente. Tipo o Buck era uma cor mais escura e o outro lá que morreu pro dinossauro uma cor mais clara. Então já dá pra ver que muda a coloração. Então era o Caos. Então ele ficou preso lá. Então o que acredita era que ele morreu. Pelo menos dá pra ver. Mas por alguns segundos dá pra ver que ele ficou vivo. Se a gente ver lá na hora que eles chegam lá no barco, dá pra ver lá em cima um Baronix sendo levado. Que provavelmente era
Então, como eu tava dizendo, onde que eu tava mesmo? Caos. Que dá pra ver que ele aparece um pouquinho. Então, depois disso, talvez ele deveria aparecer. Mas como que ele fugiu? Você fica uma pergunta. Ou ele abriu aquela portinha, ou ele fugiu. Provavelmente ele conseguiu fugir de lá, porque ia ser difícil ter dois Baronix da mesma cor. Então ele deve ter sido levado pra lá, pra outro lugar. Lá pro barco. Então depois de lá é meio difícil de ver eles. Sem dizer, porque o outro ficou lá preso numa ilha, o outro morreu e o outro ficou lá. Completamente isolados. Mas no Jurassic World Dominion aparece outro Baronix. Outro. Esse daí já é um pouco diferente, parece. Ele aparece por pouco tempo lá junto com o Carnotauro. Pro mais já aparece. Então talvez possa ser o Caos, que voltou lá. Tipo, ele foi levado, mas aí ele conseguiu. Tipo, vamos dizer que foi assim. Ele foi levado. Depois que ele foi levado, ele acabou fugindo. Foi solto, foi pego pelo aquele negócio clandestino. Ficou preso lá por algum tempo. Tipo, 1 ano, 2 anos. E depois soltaram ele. Então depois, quando acontece aquilo lá no filme, dá pra ver, ele deve ter sido solto. Então ele fugiu. Então depois de lá não dá pra ver mais nada. Só dá pra ver que ele atacou uma pessoa. Ele e o Carnotauro. Ou foi o Carnotauro? Peraí, era um Alossauro ou era um Baronix? Ah, não, pera. Não, a gente vê um filhote de Baronix. Tô confundindo o Alossauro com o... Confundindo o Alossauro com o... Qual é o nome do outro? O Carnotauro. A gente vê um filhote de Baronix. Mas não tem nada a ver com lá. Dá pra dizer que ele foi clonado. Eu já queria transformar um Alossauro em um Baronix, né? Então, então só tinha um filhote lá. Ele pode ter sido clonado ou alguma outra coisa. Então, com os três, não dá pra dizer o que aconteceu. Foi meio triste. Porque um ficou lá na outra ilha, o outro morreu e o outro tá sumido pelo mundo. Tipo, tá nômade, não tem onde viver, nada. Então é assim que termina a história dos três: o Caos, Limbo e Gwyn. De mais bonito, eu acho que é o Limbo. É o Limbo. Ele tem uma cor amarela, bem bonito. Já o Gwyn também. O Caos também. Então foi tudo isso. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e tchau. Mas se você quer ver mais vídeos de dinossauros do Jurassic World, Jurassic Park e do acampamento Jurássico, deixa o like, se inscreve no canal e tchau. Uma coisa que eu achei esquecendo era que tem mais a Baryonyx albina, que não tem olhos. Lá no Jurassic World, teoria do caos. Mas ela não tem nada a ver com eles.